Olá, um excelente dia para você em nome do Senhor Jesus. Chegamos a mais uma sexta-feira e hoje, dia 21 de março de 2025, esse mais um dia, que o Senhor Deus preparou para nós, preparou para mim, para você. E se você está podendo ouvir esse áudio, dê glória a Deus. Isso significa que Deus te proporcionou mais um dia de vida e pode ter certeza. Ao invés de ficar lamentando, ao invés de ficar chateado, triste, abatido, cabisbaixo, porque as coisas estão dando errado, porque as coisas não estão acontecendo da forma que você imagina, pelo contrário, dê glória a Deus. Deus, eu estou tendo mais uma oportunidade de mudar tudo. Eu tenho mais uma oportunidade hoje de viver algo de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família. Coloque uma coisa no seu coração. O que nós temos aprendido? As coisas velhas já ficaram para trás. Tudo já se fez novo. Aprenda a viver o novo. É claro, Deus vai fazer coisas grandes no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. E é muito importante você olhar para a palavra e você crer naquilo que o Senhor tem falado, Falávamos ontem, quinta-feira, sobre Deus cumprir as suas promessas. Tão lindo, Deuteronômio 7:9, onde nós lemos que saberá, pois que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações e aos que amam e guardam os seus mandamentos. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele tem prazer, em cumprir, em realizar a promessa dele. Se você tem uma promessa de Deus, fica firme, porque você vai ver maravilhas acontecer. Porém, algo que é muito importante relatarmos sempre é falar sobre o tempo de Deus. O tempo de Deus, irmão e irmã, não é como o meu tempo, não é como o seu tempo. Falava até na quarta-feira na nossa igreja que às vezes nós estipulamos o tempo, Que às vezes nós declaramos o tempo, às vezes nós falamos para Deus, Senhor, até o final do mês, Senhor, até o final do semestre, Deus, até o final do ano. Nós estipulamos o tempo, mas lembre-se que o tempo de Deus, ele é melhor do que o nosso. O tempo de Deus, ele é perfeito. Comentava, até com os irmãos acerca da gravidez. A gravidez normal, normalmente, é 9 meses, uma gestação. E se vem antes, a gente denomina ela como uma gravidez de risco, uma gravidez prematura. E se passa do tempo, já também passa a ser uma gravidez de risco, colocando tanto a vida da mãe quanto a vida do bebê em risco. Então, é muito sério, essa questão do tempo. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E é o que Eclesiastes 3, ele vai falar para nós, Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que para tudo o Senhor já tem um tempo. Olha que lindo. Desde o início de tudo, o Senhor já pré-estabeleceu um tempo para todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, talvez o que está acontecendo na minha vida, na sua vida hoje, é uma novidade, mas Deus já sabia. Deus, ele conhece, ele é conhecedor do tempo. Nada passa por despercebido diante dos olhos do Senhor. Ou seja, desde sempre, o Senhor já sabia o que aconteceria hoje, Tava até conversando com a irmã na quarta-feira na igreja e nós falávamos sobre isso, Que Deus já estabeleceu todas as coisas, tudo na criação o Senhor estabelece, o Senhor já sabe, o Senhor já sabia, e é isso que torna ainda mais maravilhoso, é isso que o torna um Deus, sublime, grande, eterno, maravilhoso. Faltam às vezes até adjetivos, porque o nosso Deus, ele é incrível, E é interessante você pensar por este modo, por esse lado, por essa ótica, que Deus, ele já sabe de todas as coisas. Então, por isso o texto fala que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Lá em Abacuque 2:3, ele vai dizer o seguinte: porque a visão é ainda para um tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. E se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Tem tradução que diz, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se por um acaso, aparentemente, não acontecer no tempo determinado que você imagina, espera, porque o que há de vir virá e não tardará. Lá em Gálatas 6:9, ele vai dizer o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem,
porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Ou seja, ele está falando que aguardar o tempo certo de Deus, esperar pelo tempo de Deus, é a melhor saída para as nossas vidas, principalmente você que está nessa espera, do milagre, você que talvez está na espera de uma palavra, no cumprimento de uma palavra. O Senhor está dizendo: aguarde o tempo. Confie no tempo de Deus, porque esse tempo ele é perfeito. Deus jamais vai falhar. Como nós lemos, como falamos ontem, que Deus ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Então, se você crê nessa fidelidade e bondade, se você crê que o nosso Deus ele é fiel para poder fazer a obra, fazer o impossível, tenha certeza, você viverá para contar esses milagres em nome de Jesus. Por isso eu digo para você, hoje, sexta-feira, dia 21 de março de 2025, é um novo dia que Deus preparou para você. Permaneça firme. O tempo de Deus é perfeito. Não se apresse, não se afobe, não se desespere. Creia, porque aquele que começou a fazer a obra, a Bíblia diz, ele é fiel e justo para terminar. Aquele que te prometeu, ele tem totais condições de cumprir aquilo que ele estabeleceu, aquilo que ele prometeu, aquilo que ele falou. Por isso, meu irmão, minha irmã, se mantenha firme na palavra de Deus e creia, grandes coisas o Senhor tem preparado para nós em nome de Jesus. Você crê nisso? Tenha certeza que a sua sexta-feira será uma bênção em nome de Jesus. Descansa no Senhor, olhando para Ele, colocando o teu coração na palavra. A melhor coisa, falávamos isso também no nosso culto, que a melhor coisa que devemos fazer é orar, não desfalecer na oração, continuar firme na palavra, continuar firme olhando para Jesus e certamente a vitória virá. Eu quero orar por você, abençoar o teu dia e declarar vitória sobre você em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, em o nome do Senhor Jesus, eu venho por meio desta oração apresentar a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, a vida desta pessoa que está me ouvindo, Pai. Esta pessoa que ora comigo nesse dia de sexta-feira, meu Deus, e eu coloco a vida dela diante do Senhor. Coloco, meu Deus, as dificuldades, as barreiras, as lutas que esta pessoa tem enfrentado, meu Deus, diante do Senhor, que é um Deus todo-poderoso, que vence qualquer batalha, que destrói todo o inimigo e, Pai, que nos garante as bênçãos e as vitórias. Pai, que nesse dia de hoje, algo lindo, maravilhoso, o Senhor venha fazer acontecer nesta vida, dentro desta casa, nesta família, meu Deus, na vida desta pessoa que está agora se dirigindo para o trabalho, talvez está enfrentando uma batalha, uma guerra, meu Deus, dentro do seu local de trabalho, perseguição, meu Deus, o diabo tem usado pessoas para tentar ferir, para tentar derrubar o meu irmão, minha irmã, mas Deus, eu repreendo esta ação do diabo e declaro, Senhor, vitória sobre a vida dele, sobre a vida dela, em o nome de Jesus, Pai. Oro por alguém agora que talvez está precisando de um milagre. Alguém que está esperando, meu Deus, uma resposta, meu Deus, de uma bênção. Que o Senhor entre em ação agora e responda a esta pessoa que está doente, esta pessoa que está passando por um momento delicado na vida financeira, esta pessoa que está atravessando um momento difícil no casamento. Deus, que o Senhor dê vitória e que o milagre aconteça em nome de Jesus. Pai, começamos esta semana falando sobre Josué, capítulo de número 21, versículo 45. Ele chegou no final de tudo, olhou para tudo aquilo que o Senhor fez e declarou: todas as boas palavras que o Senhor falara, todas se cumpriram. Pai, eu declaro em nome de Jesus que tudo que o Senhor prometeu vai se cumprir. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Você crê nisso? Todas as boas palavras que Deus prometeu se cumprirá. Agora, aguarde o tempo de Deus. Não se apresse, não se acanhe, não coloque os carros, como diziam os antigos, os carros na frente dos bois. Não faça isso. Deixa Deus fazer a obra. Aquele que começou, ele sabe muito bem como terminar, tá bom? Deus abençoe você, ótimo dia. Que Deus abençoe a sua sexta-feira em nome de Jesus.